Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos começar mais um momento devocional, onde nós estaremos aqui juntos, pensando um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. A gente vai pensar um pouquinho com base naquele texto bem conhecido, 7,14, que fala sobre oração, se colocar diante do Senhor. Mas vamos pensar no contexto desse texto também. A gente vai ler a partir do versículo 11 até o versículo 16. O texto fala um pouquinho sobre a presença de Deus e o quanto que isso vai trazer de efeito prático na vida do povo de Israel. O contexto desse momento aqui é quando Salomão reconstrói o templo, dedica ao Senhor, e o Senhor se revela ali, se fazendo presente, ou vamos dizer assim, reafirmando a sua presença junto do povo, especialmente através do templo. E o texto é o seguinte: assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Irmãos, como eu falei, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre o contexto desse texto, Enquanto Salomão, depois de ter construído o templo e consagrado ele ao Senhor, Deus agora se revela para Salomão e fala diretamente com ele acerca do compromisso que agora o povo de Israel, na verdade não agora, mas o compromisso do povo de Israel tinha se reafirmado diante do Senhor. Deus ele confirma a Salomão a presença dele através do templo no meio do povo, e isso desperta no povo a responsabilidade acerca de como se deveria adorar o Senhor. E Deus vai dizer o seguinte, para deixar claro a sua presença, ele diz: olha, no dia em que eu trouxer um castigo, vamos dizer assim, sobre o povo, encerrar o céu e mandar o gafanhoto para devorar tudo, por causa da desobediência que porventura vem acontecendo no meio de vocês, basta com que vocês busquem o Senhor, orem, basta com que vocês se coloquem diante do Senhor, deste lugar aqui, e eu virei e lhe socorrerei. A gente precisa ter muito cuidado acerca da nossa relação com Deus. Salomão havia pedido ao Senhor para construir o templo, havia colocado diante do Senhor ali todas as suas expectativas acerca da construção daquele templo, para que o Senhor aprovasse ali a construção e de fato permanecesse ali no meio do povo. E foi o que aconteceu. Salomão evocou a presença do Senhor, Deus se fez presente, se revelou ao povo, aprovou a construção do templo. E a presença de Deus ali era algo que deveria mudar a forma como o povo vivia no meio, ali nas suas práticas do dia a dia. E precisamos despertar para isso na nossa vida também, pelo fato de que hoje, diferente do tempo de Salomão, por exemplo, nós não precisamos necessariamente de um templo para perceber a presença de Deus. Hoje nós somos templo, somos casa, lugar de habitação do Senhor. Deus está conosco em todo lugar. A sua palavra nos garante isso, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente lembra exatamente, de que isso representa a presença do Senhor em nossa vida. Lógico que, assim como Deus exigia do povo um comportamento que fosse compatível com a presença dele naquele local, no templo de Salomão, por exemplo, o Senhor também exige de nós um comportamento que faz jus à presença de Deus em nossa vida.
E o mais interessante de tudo é que o Senhor garante que, a partir daquele momento, os olhos dele, o coração dele estariam voltados para aquele povo, estaria presente ali no templo. E assim também com a nossa vida, irmãos. Deus está com seus olhos voltados para nós, o seu coração está aberto para nós. Deus está o tempo todo presente em nossa vida, com o coração aberto, para demonstrar o seu cuidado, o seu amor, a sua presença por nós e, acima de tudo, também a sua graça e a sua misericórdia. Vale a pena a gente lembrar aqui que a presença de Deus no meio do povo de Israel, a presença de Deus hoje entre nós, nada mais é do que um sinal claro da sua graça, da misericórdia que o Senhor ele tem para com a nossa vida. Nenhum de nós somos dignos de estar diante do Senhor, nenhum de nós somos dignos da presença de Deus. Eu lembro aos irmãos que nesse período do Antigo Testamento, estar face a face com o Senhor, a presença do Senhor era algo que causava impacto na vida das pessoas, inclusive podia até causar a morte até de um sacerdote que entrasse ali na tenda e não estivesse digno de estar diante do Senhor, na presença do Senhor. Ele era fulminado ali mesmo. Eu lembro de quando Isaías teve a visão do seu chamado, quando ele percebeu que Deus estava dentro dele, ele teve uma afirmação de espanto: ai de mim que sou um homem impuro, que habito no meio de um povo impuro. E sabe, irmãos, a gente precisa entender o desafio que é estar na presença do Senhor. Precisamos entender o desafio que é viver na presença do Senhor. O Senhor nos desafia todos os dias para que a presença dele na nossa vida seja para nós um meio de ajuste, vamos dizer assim. A presença de Deus em nossa vida precisa ser o meio pelo qual nós entendemos a responsabilidade que temos da nossa relação com Deus, com o nosso próximo, no tratar do nosso dia a dia, da nossa vida. O Senhor, ele tem nos chamado a uma responsabilidade acerca de quem somos diante dele. E, logicamente, os olhos do Senhor estão sobre nós, o seu coração está diante de nós. Deus, ele faz questão de derramar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e de ser fiel à sua própria palavra, de permanecer com as mãos estendidas, ouvidos abertos, para que possa ser o nosso socorro, o nosso auxílio e a direção para a nossa vida. Cabe a nós agora viver esse tempo reconhecendo e percebendo a presença de Deus como sendo algo desafiador no nosso coração, que chame a nossa atenção e que a gente tenha um comportamento que faça jus à presença do Senhor diante de nós. Quero lhe convidar a orar pedindo ao Senhor que lhe ajude na administração desse recurso tão precioso que é a presença de Deus em nossa vida. Que o Senhor lhe dê sabedoria para que você possa viver na presença do Senhor, que você possa ser bem-sucedido na sua relação com Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor Deus por todo o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Quero agradecer ao Senhor Deus por toda a direção que o Senhor tem dado para nós. Quero agradecer ao Senhor pela presença do Senhor em nossa vida, Deus. Que o Senhor tem nos dado a graça de poder perceber, ó Deus, que o Senhor está sempre com a gente, nos ajudando, nos dirigindo, ó Deus, tentando corrigir os nossos passos, trazendo a provisão também para a nossa vida, Deus. A gente sabe que muitas vezes somos falhos, nós erramos, mas o Senhor, com graça, com misericórdia, tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ajudado a permanecer, ó Deus, mesmo diante das nossas falhas, fiéis àquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Então pedimos ao Senhor que não tire de nós a Tua presença, que não tire de nós o Teu Espírito. Como disse o salmista Davi, quando reconheceu o seu pecado, que o Senhor não retire de nós o Teu Espírito, que pelo contrário, Deus, que o Senhor crie em nosso coração, que o Senhor renove dentro de nós um Espírito inabalável, Deus. Que o Senhor faça da nossa vida, ó Deus, homens e mulheres segundo o Teu coração. Clamamos ao Senhor, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, para que o Senhor permaneça sempre sobre nós, com os ouvidos abertos, com os Teus olhos, ó Deus, diante de nós, com o Teu coração diante de nós,
Não nos deixe só em momento nenhum, Deus. Pedimos ao Senhor isso, que a Tua graça não cesse de se fazer presente na nossa vida. Peço ao Senhor que nos dê esse dia de paz, de provisão, de cuidado e de sustento, Deus. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que nos ouve, abençoe a nossa vida. É assim que eu oro, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fique agora com a música, que vai pensar um pouquinho sobre isso, sobre perceber o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Até amanhã. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
nome de Jesus.